Tem uma linguagem no jornalismo, prefeito Rafael Melo, que diz que é apertar a gravata. A função do repórter, do jornalista, é perguntar. Sim. Essa é a função dele. E o entrevistado, ele responde ou responde se quiser. Sim. O senhor falou aí que pegou a prefeitura com a malha viária toda deteriorada, aquilo ali deteriorado, aquilo outro deteriorado. Foi irresponsabilidade dos seus antecessores? É isso que se traduz para a população, para quem está nos vendo nesse momento? Eu deixo para que a população julgue se foi responsabilidade, se foi má gestão, se foi... enfim, é isso, é a população que tem que fazer seu julgamento. O que eu trabalho é com a verdade. Tudo que eu estou dizendo aqui está aqui para que a população tome conhecimento com papel, que foi pago, 2.300.000 daquele programa PROS, está aqui, foi pago, é ordem judicial, que foi pago, parcelado, está sendo pago, 500 mil de prédios públicos, enfim, outras coisas. Agora, sim, isso cabe à população julgar se foi má gestão, se foi incompetência, se foi certa irresponsabilidade. Eu acho que isso aí, os órgãos fiscalizadores é que tem que julgar. O que eu posso dizer é que... Mas a sua impressão quando o senhor assumiu o mandato? Peraí, eu estou pegando desse jeito. Qual foi a sua impressão? A impressão do Cerezinho, do filho do Walter Melo, do prefeito Rafael Melo, quando ele assumiu? A minha impressão é que eu vi que eu ia ter que trabalhar o dobro que eu imaginava que eu ia trabalhar. É desagradável você pegar um governo onde que, primeiramente, você tem que reconstruir coisas que poderiam estar conservadas. Porque a falta de manutenção foi tamanha durante inúmeros anos que nós sabíamos que nós íamos ter que, antes de desenvolver novas ações, reconstruir o que foi destruído. Isso já era um peso. Agora, quando a gente já pega, sabendo desse peso, mas pega uma prefeitura onde se existe uma sobrecarga financeira imensa, aí realmente é triste. Pode ter sido um descuido, uma falta de percepção, ou até uma ausência, às vezes uma falta de uma presença mais próxima nas demandas da prefeitura, porque aqui os recursos são escassos, mas nós, não posso falar dos outros, mas a nossa intenção é entregar, e vamos entregar a prefeitura bem melhor do que pegamos. Para você ter uma ideia, quando a gente pegou aqui, a gente tinha que pedir ambulância emprestada dos municípios que são pactuados. Hoje nós não temos mais isso. Nós conseguimos na saúde até um tempo atrás, hoje nós temos um repasse que há de ser passado, um repasse anterior que há de ser passado pelo governo do estado, que está nos dificultando, inclusive, mas nós conseguimos, no que diz respeito aqui em Ceres, com mutirões, com parcerias dos médicos, nós conseguimos zerar a fila de cirurgia eletiva. A pergunta que eu quero fazer é essa: quando começa e se esse empréstimo vai inviabilizar a administração de Ceres, a prefeitura de Ceres, para outros gestores que virão a posterior? Bom, primeiro eu gostaria de fazer um preâmbulo para dizer como que funciona o programa. Primeiramente, Beto, e internautas, nós temos que salientar, nós temos que explicar que nós estamos pleiteando esse programa já há quase 2 anos. É um programa que passa pelas mãos do Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Nacional, passa pela Caixa Econômica Federal, sempre em várias mãos, sempre são pessoas que analisam, corpo técnico da Caixa Econômica. Primeiro se faz uma pré-seleção. A Caixa Econômica, quando o município pleiteia, a gente tem que enviar toda a nossa documentação econômico-fiscal para a Caixa Econômica, antes de isso, para ser pré-selecionado. Entrega, a Caixa tem um tempo hábil para nos trazer essa resposta. Na época da resposta, a única cidade do estado de Goiás que conseguiu o recurso do Protransporte foi Ceres. A análise técnica, criteriosa, como eu disse, pede toda a documentação. Além dessa aprovação, o que me deixou satisfeito é que essa análise da Caixa mostra que nós estamos no caminho certo, mostra que o nosso equilíbrio econômico-fiscal, ele acontece, porque se não fosse assim, nós não teríamos capacidade de pagamento para pleitear
esse recurso. A garantia são os balanços contábeis, que ela pegou toda essa documentação financeira, para analisar se realmente o município tem capacidade desse endividamento, que eu não coloco nem como endividamento, como capacidade de investimento. Certo. Então, depois dessa análise geral, a Caixa Econômica diz para o município: não, você tem capacidade de pleitear. Aí começa todo o processo. Ou seja, não tem garantia nenhuma que o dinheiro vai sair. Não, aí você pode entregar. Aí a gente vai passar para a parte técnica da coisa. Aí nós temos que fazer todo o projeto de engenharia, mandar para a Caixa manda o engenheiro aqui que vai em loco em todas as ruas pleiteadas para o município. E outra, e o que eu quero dizer é que esse projeto, a Caixa Econômica, tanto via emenda como o Protransporte, ela não aceita a pavimentação por si só. Esse projeto é tão amplo que ele abrange a pavimentação, o meio-fio, a drenagem superficial através da sarjeta, a rede pluvial, a sinalização horizontal e vertical, a acessibilidade e a calçada. Todo esse projeto, se a gente vai fazer uma rua, a gente tem que fazer uma rua com todos esses requisitos. Portanto, aí tudo bem. Aí agora, como que funciona? Eu fui muito criticado por pessoas que às vezes assim não têm determinado discernimento ou então não tem um determinado conhecimento do assunto e aí fala determinadas coisas que não condiz com a verdade. Como que o município hoje, na época, logo que surgiu esse assunto, eu fiz, e hoje deve estar maior ainda, eu fiz um apanhado da nossa dívida fundada, do que nós devemos, dos parcelamentos que nós pagamos e do que fiz uma média do que a gente já tinha pago na época, acho que era 1.900.000 desse PROAS. Certo. Dividimos pela quantidade de meses para dar uma média mensal e vimos que nós pagávamos na época em torno de R$170 mil de coisas de dívidas, que não traz benefício nenhum para a população. São dívidas trabalhistas, por exemplo, que se tivesse sido pago, reconhecido o direito do cidadão naquele momento, o não seria onerado. Isso sim é falta de zelo pelo recurso público. Agora não. Como que funciona a questão do pagamento do Protransporte? Se executa toda a obra, é claro que município nenhum que não tenha uma gestão enxuta, que não tenha responsabilidade com seus munícipes e com dinheiro público, não vai dar conta mesmo não. Mas agora veja bem, se eu pago esse montante mensal e o Protransporte, você só vai pagar 1 ano e meio ou 2 anos após a execução da obra. Entendi. Então, se você demorar aí, o prazo de execução da obra, um exemplo, 1 ano e meio prazo de execução da obra, você só vai começar a pagar 2 anos depois desse 1 ano e meio. Então, dá para o município se preparar, você está me entendendo? Então, e outra, a prestação não chega nem perto dessa que nós estamos pagando em função de dívidas anteriores. Prefeito Fred, uma gravata agora, uma rochadinha, vamos ver, vamos lá. Qual foi o motivo, é a primeira pergunta de uma série, a gente vai chegar no hospital. Qual foi a razão que houve o rompimento entre o prefeito Fred e a vice-prefeita Vera? Eu não vejo nenhum rompimento, é uma questão de situação política, onde as pessoas escolhem o caminho que vão andar, Beto. Então, essa é uma questão, eu não falo rompimento até porque eu estou aqui trabalhando e vou continuar trabalhando em prol da nossa comunidade. Relacionamento hoje, pessoal e político, como é que está? Entre o senhor e a vice-prefeita? O relacionamento, Beto, pessoal e político, para mim eu vou estar sempre aqui aberto para receber tanto a vice-prefeita, quanto vereadores, quanto a comunidade realmense, quanto todo mundo. Eu só não posso decidir lado das pessoas, cada um decide o seu próprio lado. Vamos para outra pergunta agora, de arrochar o nó da gravata. O senhor prometeu na campanha, prometeu não, assumiu um compromisso com o povo realmense que o hospital municipal seria uma realidade na sua gestão. Assumiu o mandato e de lá para cá não foi bem isso que a população realmense viu. O senhor já explicou os motivos de recursos, de dinheiro, de dívida que assumiu e etc. O Hospital Municipal de Rialma, prefeito Fred Vidigal, ele vai voltar a funcionar a todo vapor para atender a comunidade rialmense no seu mandato ou não? Beto, assumimos o compromisso e o Hospital de Rialma está funcionando.
ele nunca deixou de funcionar 24 horas por dia dentro do nosso mandato. Então, lá nós já investimos, Beto, e já instalamos um raio-x digital, ultrassom com Doppler, salas que foram reformadas com recurso próprio e equipamentos que foram adquiridos graças ao vice-governador, Lincoln TJ, na época deputado estadual, que colocou uma emenda. Aquele milhão que prometeram, que não sei o quê, fizeram festa. Fizeram festa, vídeo? Nenhum real desse 1 milhão para o hospital. É brincadeira. Fizeram festa, estardalhaço. 1 milhão para reformar, para resolver o problema do hospital. E a comunidade vai ver, porque hoje a rede social te dá esse apoio, ver quem é que foi que prometeu 1 milhão de reais para o hospital. Então, quem que foi que prometeu? Nós estamos aqui, Beto, o governo do estado, o governo federal, nós estamos aqui para falar que o Hospital Municipal de Rialma hoje funciona 24 horas. Beto, você sabe quanto que nós recebemos do governo para manter o Hospital Municipal de Rialma? Nem faço ideia. Cerca de 33 mil reais apenas. O quê? Cerca de 33 mil reais apenas. E o Hospital Municipal de Rialma funciona 24 horas, com médicos atendendo 24 horas, com raio-x, com ultrassom. Acho que não paga 2 médicos, paga 2 médicos? Eu acredito que 3 médicos, né, Beto? Cerca de 3 médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, com todo o corpo técnico que trabalha incessantemente. Beto, me fala qual o local do Brasil que a saúde pública está boa? Fala para mim que você é um saúde profundo pública conhecedor. não está boa há muito tempo. Toda campanha eles prometem e não sai da promessa. É isso aí. Então, Beto, aqui em Rialma hoje, eu tenho orgulho de dizer que o nosso hospital, você sabe de que ele necessita, Beto? Apenas da reforma e ampliação que nós já estamos fazendo. Beto, nós já estamos fazendo a ampliação e a construção de uma casa de fisioterapia, o Centro de Fisioterapia, em parceria com a Câmara de Vereadores de Rialma. Quero agradecer a presidente Ene, em nome dela agradecer a todos os vereadores, aonde o dinheiro do 10º está sendo devolvido para que a gente possa bancar essa ampliação. Esse é um ponto. A reforma e a abertura do centro cirúrgico, Beto, se não chegar o dinheiro até o mês de outubro agora, nós vamos executar com recurso próprio do município. Doa a quem doer. O hospital vai ser reformado e o centro cirúrgico vai estar pronto em dezembro. A primeira pergunta que aperta o nó da gravata, mas eu quero que o senhor responda da maneira que o senhor achar que deve responder. Incomodou o senhor a questão de ter vazado, ter se tornado pública a questão que envolveu a sua esposa? Até que ponto incomodou? E em que pé que está isso? Olha, você tem uma esposa também, né? É o patrimônio mais precioso que nós temos na nossa vida, é a nossa família, né? Claro. E quando você vê pessoas assim agindo de má fé, agindo com fraude, agindo com desejo nítido de agredir a honra de pessoas honradas, eu digo para você só uma coisa: eu acredito na justiça, sabe? Certo. E eu sei que mais dia, menos dia, as pessoas envolvidas pagarão pelo que fizeram, né? A minha maneira de responder é a maneira do homem civilizado. Se fosse em outras situações, talvez em outras pessoas, de outros níveis, outras maneiras de agir, talvez a reação fosse outra. Mais uma pergunta de nó na gravata. Dr. Marcos Rios, promotor de justiça. A Prefeitura de Ceres está pleiteando aí um empréstimo de 13 milhões de reais para, digamos assim, sanar os problemas da cidade. O Ministério Público de Ceres, no qual o senhor representa, por que ele se posicionou contra esse empréstimo? Por várias razões. Eu me posicionei contra esse empréstimo, especialmente porque os dados fornecidos para a obtenção do empréstimo são comprovadamente falsos, né? Você vai no banco, você quer empinar lá um empréstimo, então você diz que você tem 3, 4 fazendas, que ano que vem você vai receber uma herança e você vai ter um dinheirão e quase que você nem precisa do empréstimo, mas aí o gerente te dá o empréstimo, né? O que aconteceu em Ceres foi o seguinte: fizeram um demonstrativo contábil, sobre um quadro sobre as finanças municipais que diverge em muito da verdade. Nós tínhamos, por exemplo, só em arrecadações de receitas tributárias,
Nós tínhamos uma média histórica em 2016, 17, 15, 16, 17 de 11 milhões, tá? Aí já objetivando levantar esse empréstimo, alguém chegou à conclusão de que nós teríamos para este ano de 2019 22 milhões, o ano que vem 23 milhões e no outro ano 24 milhões. Quer dizer, só em arrecadação tributária maquiaram, e eu digo isso com toda segurança e sem intenção de ofender ninguém, mas maquiaram. Mas essa é uma dedução ou só tem Não, isso comprovado? São fatos, eu tenho os fatos, eu tenho os números fornecidos a eles, a Caixa Econômica. Tanto que eu tenho um procedimento aberto para que, caso a Caixa Econômica libere esse empréstimo de fato, responsabilizar os analistas e os concessores do empréstimo na lei do crime do colarinho branco, lei 7492 de 95. Baseado em quê? Baseado em que você está fornecendo um empréstimo alto, o município vai ter dificuldades financeiras para honrar esse empréstimo e eles estão concedendo esse empréstimo com base em premissas falsas. A Lei 7492, ela pune quem fornece dados falsos com até 8 anos de prisão e pune o gerente que concede o empréstimo baseado em dados falsos em até 12 anos de prisão. É a mesma pena do peculato. É um negócio muito sério, sabe? Então, essas dívidas que se dizem que estamos carregando aí, pelo modelo de gestão que estamos vendo hoje, pelo número de inquéritos abertos, pelo número de ações na justiça, é permitido a gente concluir que vamos ter muito mais precatórios para breve, para os próximos anos já, sabe? Por exemplo, nós estamos contratando, só para não fazer concurso, certo, nós estamos contratando falsas pessoas jurídicas, né? Você quer um emprego lá... Peraí. Esse falsas pessoas jurídicas. Sim, simuladas. Agora acabou de sair daqui uma moça que é assistente no ônibus, tem um motorista do transporte. Tudo que o senhor está falando aí de falsas pessoas jurídicas, o senhor tem que comprovar isso, como promotor de justiça. Eu tenho café no bule, como diz o meu conterrâneo Ratinho. Certo. Tudo que eu falo eu comprovo. Acabou de sair daqui agora uma moça que ela é assistente no ônibus de transporte escolar. Vai um motorista e tem que ir essa moça para ajudar a cuidar das criancinhas. Até essa moça é contratada através de uma pessoa jurídica. Quando que nós começamos a ter problema com essa administração? Eu só pedi duas coisas, eu só pedi licitações honestas e contratação por concurso público, que fossem contratadas pessoas com reputação ilibada, com capacidade comprovada. E desculpa, Beto, não inventaram até hoje, embora tenha todos os defeitos do mundo, não inventaram nenhum sistema mais justo para selecionar os mais capacitados do que o concurso público. Nós temos um quadro aqui no programa que é o quadro de apertar o nó da gravata. Na linguagem jornalística, são aquelas perguntas mais espinhosas. Eu vejo como... Essas que eu adoro, essas. Eu vejo como naturais, né? Vamos lá. Estamos aqui com o prefeito Renato Castro no Papo 10, no Cenário Notícias, na plataforma Zap TV. Também no YouTube, você vai lá e se inscreve. Eu ouvi uma entrevista do ex-prefeito Otavinho. O senhor falou de tudo isso aí, eu fiquei prestando atenção. E ele falou o seguinte, uma das coisas que ele falou nessa entrevista, que o senhor estava deixando demais a desejar no que se refere à saúde. E ainda colocou a UPA, que estava muito deixando a desejar, que ele não concordava com aquilo. O que o senhor concorda com que a saúde está deixando a desejar ou não? Isso é conversa de quem está na oposição. É conversa de quem está com dor de cotovelo. Como é que é o negócio aí? Conversa de quem está com dor de cotovelo. Tá, é aquela história seguinte, né? O pessoal que perde a eleição, igual você falou, tão tradicional assim, não aceita a derrota. Então, quer dizer, ele falar mal da saúde
é despeito. Né? As pessoas que usam a saúde de Goianésia sabem que pontualmente, é claro que de vez em quando o médico está chateado, todo mundo tem direito de estar estressado, até no particular isso acontece. Mas se você ficar lá na porta da UPA entrevistando as pessoas, de cada 10 pessoas que sair lá e você entrevistar, eu te garanto que 7 elogia, 2 fala que está mais ou menos e 1 vai criticar. Agora o que não vai, esse é que acha sempre ruim. Porque ele não vai, aí ele só vê falar mal, né? E aí as redes sociais estão aí. De cada 10 atendimentos bem feitos, ninguém vai para a rede social falar que foi bem atendido. Agora, aquele que foi mal atendido vai para a rede social falar mal. Então, quem está prestando atenção só na rede social, às vezes também acha que a saúde também não presta. Mas quem usa sabe que ela funciona. Bom, e para a gente fechar esse momento de apertar o nó da gravata, nessa mesma entrevista ele bateu na questão da água aqui em Goianésia, e a questão de que Goianésia não é só festa. Cobrou a questão do CREDEC, o CREDEC não sai, que o dinheiro já estava em caixa e o CREDEC não saiu. Quando o senhor vê críticas assim, que Goianésia não é só festa, que cadê o CREDEC, que a água, está faltando água. Está faltando água, Goianésia não tem água, nos bairros está faltando água daqui, dacolá. O que o senhor sente? Vontade de rir. Vontade de rir? Vontade de rir. O cara é irmão do Jales, que foi presidente da Saneago. O Jales foi presidente da Saneago 2 anos e não deu conta de resolver o problema da água de Goianésia. Aí o problema da água de Goianésia é meu. Ele vai ser meu, o problema da água de Goianésia, a partir de junho do ano que vem. O senhor quer municipalizar? Aí vai vencer a concessão. Aí eu vou municipalizar a água. E aí eu vou resolver o problema da água em 6 meses. 6 meses eu resolvo o problema da água. É coisa simples resolver o problema da água. Sabe? Então dá vontade de rir. O cara que é do lado do Marconi, que foi governador 20 anos. O cara que é irmão do presidente da Saneago. O cara foi presidente da Saneago 2 anos. Não deu conta de resolver o problema da água de Goianésia. Aí a culpa é minha. É uma piada o cara achar. O cara dá vontade de rir. Fala sério. Não é verdade? Agora, eu vou resolver o problema da água de Goianésia. De que forma? Milagre? Não. Você vai falar com São Pedro para poder a chuva voltar ao regime antigamente? Não. Chama-se reservatório. A gente só falta água quando não reserva. Então nós vamos guardar a água bruta numa barragem lá no Andaçó, para guardar 1 bilhão de litros de água. Nós vamos fazer os reservatórios dentro da cidade, 3 ou 4 reservatórios de 1 milhão de litros de água. É uma obra cara, hein? Não, rapaz. Bom, a Saneago começou a construir uma obra agora para o Rio do Peixe ali, para buscar água a 20 quilômetros. Não adianta, porque buscar a água dessa distância custa muito caro. Então, quer dizer, é uma solução mirabolante, cara, que o Jales implementou, ou tentou implementar quando era presidente da Saneago, mas por incompetente que era, não deu conta de acabar sequer com a obra, né, de 20 milhões de reais, enterrou cano para danar lá, um cano caríssimo, só que é totalmente desnecessário, porque a gente tem que fazer o barramento da água aonde a gente já pega ela, faz coisa à toa. Como é que fala? Com 70% do dinheiro que o Jales jogou fora de cá, eu resolvo o problema da cidade e que vai ficar barato, certo? Porque eu não vou ter que gastar 200 mil reais por mês de eletricidade para bombear a água lá do Rio do Peixe a mais de 20 quilômetros de distância. Então, querer colocar na minha conta uma incompetência deles, que não der conta, tiver 20 anos para resolver o problema da água em Goianésia. O Jales foi presidente da Saneago 2 anos, não deu conta de resolver. Agora querer falar que o problema é meu, tenha santa paciência, né? É ou não é de rir? É a piada um negócio desse. É só festa, Goianésia? 40%. Goianésia é só festa? É claro que Goianésia é só festa. É comemorando o IPTU barato, é comemorando a infraestrutura, comemorando a saúde, a infraestrutura, o meio ambiente. É claro que Goianésia é só festa, gente. Então é óbvio que é só festa. A gente sabe das dificuldades que tem uma secretaria, principalmente no que se refere à saúde. Também da independência da mesma. Nós temos aqui, no Papo 10, tem acompanhado, o quadro que é o apertar o nó da gravata. Nós já vamos começar com ele, diante do que ocorreu essa semana, que foi a paralisação parcial da UPA de Ceres. Eu gostaria que você explicasse aos nossos internautas e também aos leitores do portal Cenário Notícias e quem nos acompanha lá no YouTube, qual foi a razão
Qual foi o motivo real que isso aconteceu? Bem, Beto, a gente tem que deixar claro que hoje, nesse momento, já está normalizado. A greve já foi acordada entre o empregador, que é a Associação Pio X, que gere a UPA de Ceres através de um convênio com o município, e os médicos prestadores de serviço. Essa paralisação ocorreu, Beto, devido à reivindicação por parte dos médicos da regularização dos salários. Tinha um mês de salário atrasado e eles reivindicaram isso junto ao seu empregador. A secretaria é responsável solidariamente a isso. Então a gente também tomou a frente dessa discussão, a gente reconheceu até como válida essa paralisação. Eu acho que os médicos se organizaram, nos chamaram para comunicar, fizeram todo o trâmite legal e a gente tentou de todas as formas e resolvemos isso em 48 horas para regularizar toda essa situação. Na verdade, Beto, desde o início da UPA, quando inaugurou-se em 2012, acho que em agosto, não me lembro bem o mês, sempre foi o Pio X quem geriu essa parte da UPA. Sempre teve alguns problemas, mas dessa vez chegou a esse ponto, acho que muito por falta de diálogo. Às vezes a associação e o empregado e o empregador sempre tem algum problema que não se consegue resolver. Mas desde 2012 é gerido assim, sempre houve alguns problemas, sempre se resolveram, e a saúde pública, ela é tripartite. A UPA também o é assim como todo o serviço de saúde pública. E há algum tempo os municípios goianos vêm enfrentando alguns desgastes e alguns atrasos nos repasses por parte do Estado. É uma situação antiga, que enforcou os municípios desde sempre, não é de agora, isso não é uma situação nova, isso é uma situação que sempre ocorreu e que vai deixando os municípios, como você disse, sufocados, porque hoje o SUS é subfinanciado, Beto. Não há como, e aí eu já quero deixar o problema da UPA de lado, vamos passar para uma especialidade médica. Não há como o SUS sustentar um atendimento médico pagando R$10 numa consulta médica, Beto. É isso que o município de Ceres recebe hoje para cada consulta médica de um médico especialista. É impossível você encontrar médicos profissionais que vão trabalhar por R$10 a consulta. Um parto no Hospital Pio X, onde conta com pediatra, com obstetra, com anestesista, com a internação da paciente, com tudo isso, o Ministério da Saúde, o SUS, paga R$480, quase R$500. Realmente é quase impossível fazer saúde pública trabalhando nesse subfinanciamento do SUS. Aí você fala, o paciente, o cidadão. O cidadão, ele não tem culpa em nada. O cidadão, ele é a parte mais prejudicada nesse sistema todo. A saúde, ela tem que ser feita pro povo. Mas por que não é feita pro povo, na sua opinião? Beto, justamente por causa disso. Falta interesse há anos. O SUS foi criado no papel, muito bom. É um dos maiores planos de saúde do mundo. Acho que fica atrás do Canadá, da Inglaterra, que tem uma atenção primária muito evoluída. Mas a integralidade do SUS, a sua universalidade, ela prejudica o atendimento ao mais pobre. O SUS, ele não pode ter a sua situação como um plano de saúde universal que vai atender aquela pessoa que tenha uma condição financeira evoluída, porque aquele atendimento ele vai estar tirando do mais pobre que não tem condições. A gente tem que olhar pelo princípio da equidade, tratar os iguais como os iguais na medida das suas desigualdades.